a pior rivalidade que eu conheci, a pior índole que eu conheci. Ele tinha índole muito ruim. Não vou lutar pra esperar o tempo acabar, não. Eu vou lutar pra tirar todo o seu dente da tua boca, porque você fala demais, rapaz. Você não é ninguém. Você não passa do Paraíba. Então, realmente, eu fiquei nessa história da luta que não aconteceu. A luta não aconteceu, mas aconteceu o programa. Eu tava parado, eu e mais 2 amigos meus, vi um bando de 15 caras correndo atrás de um garoto. E pô, um amigo meu virou, pô, vamos lá ajudar o cara. Eu falei, vamos. E isso não é da minha índole deixar ninguém juntar ninguém. Não vou falar que o cara era um anjo, justiceiro, porque é mentira, não é justiceiro nenhum. Também não vou falar, vou classificar o cara como um demônio, porque também não era, porque nós também éramos aqui. Então era uma coisa normal de um jovem daquela época, meu irmão. Um rapaz lá, até um senhor já quase. Aí ele falou, você é irmã do Ryan? Aí quando me viu, ele me abraçou, começou a chorar. Aí eu falei, o que houve? Não, é porque eu gosto muito do seu irmão. Eu falei, mas o que houve? Não, eu era garçom e estava num bar e tinha um cara que estava me tratando de uma maneira, tipo assim, absurda, né? Humilhando ele o tempo inteiro. E o Ryan estava sentado nesse bar, viu aquilo, comprou o barulho dele, acabou brigando com a outra pessoa para defender o garçom e levou ele para treinar na academia. Ele era brabo mesmo, ele não levava desaforo. Ele era um animal selvagem mesmo. Eu não entendia. Se ele achasse que aquilo era um insulto e acabou. Espetou, ele mordia. Na minha geração foi ele que mais criou problema. O garoto novo rebelde, né? Ele que era o filho desencapado da família. Nós tivemos uma guerra contra o jiu-jitsu aí, porra, mas sempre houve um código de honra. O código de honra é importantíssimo. Se você não tiver um código de honra, você não existe como lutador, tá? Ele não tinha código de honra nenhum, ele só fazia covardia, barbaridade, entendeu? E depois se escondia com a família, se escondia com os alunos, entendeu? Esse aí era o valente, né? Ele aturava menos as coisas erradas. Eu vi um camarada, 5 anos depois de fazer uma desgentileza à mãe dele, e ele encontrar com esse camarada e tomar satisfação de um assunto de quase uma década atrás. E tome pau. Ele tinha essa característica de proteger, né? Proteger a família, colocar a família em primeiro lugar o tempo todo. Eu tenho uma imagem muito forte dele, de saber que qualquer problema eu podia chamar ele que ele ia resolver. Para mim, na época, ele era a personificação do capiroto, do demônio. Ele não poderia ser só esse cara maluco, mal, né, desalmado. Ele tinha que ter alguma coisa de bom. Eu acho que ele exacerbava esse lado dele ruim para ter uma maior projeção. O cara não era nenhum monstro também, entendeu? O cara teve acertos, teve erros, mas isso que falam que ele provocava, não. Ele realmente, essa questão da injustiça, ele era um cara que não gostava de ver o mais forte batendo o mais fraco. Quem eram os amigos, era o justiceiro, pode ser. Talvez ele pecasse por isso. Que é uma coisa que não era nem para ele se meter, ele fazia. Rua tem regra? Tem alguma especificação? Ele foi primeiro. O cara podia chegar e dar uma garrafada nele, uma facada nele, dar um tiro nele. Não tem regra. Tokimitsu Ishizawa. O Ryan tinha um potencial enorme. O potencial, do carisma, ele era muito carismático, e o potencial de lutador nato, lutador destemido. Cara, foi um dos caras mais talentosos que eu já vi na minha vida pra luta, entendeu? Tinha uma explosão física, um preparo físico, uma esperteza, um instinto de luta fantástico. Eu acredito que se fosse hoje, ele era campeão Ultimate. No MMA, teria ido muito mais do que ele foi, até porque foi breve, devido a ele ter morrido cedo. Acho que se ele tivesse agora, ele teria canalizado a energia 100% para o esporte. O cara tinha muita energia. Quem conhecia, o cara para qualquer coisa, ele tinha muita energia. Ele foi um bom lutador, não chegou a ser um top da categoria, mas claramente porque não era muito dedicado, não treinava muito, não se preocupava com condicionamento físico, essas coisas, e dava para perceber que era um cara com talento natural que poderia ter chegado muito mais longe do que ele chegou.
não sei se seria o número 1 do jiu-jitsu ou do MMA, mas com certeza chegaria no topo das duas modalidades. Não dá para avaliar o Ryan lutador. A realidade para mim não foi lutador, entendeu? Ele foi muito doido, psicopata, tá entendendo? O lutador não dá pra fazer uma avaliação dessa. Ele é muito competente, né? Era um Gracie, né? Porra, fazia. Se ele podia dedicar essa agressividade, essa loucura, porra, pra lutar fora, pra fazer as situações dele, né, cara? Ele, infelizmente, né? Era brigador, era um cão de briga. Eu acho que se ele tivesse dedicado realmente ao MMA, com certeza ele teria um puta nome aí dentro do cenário. Podemos dizer que ele tinha sangue nos olhos. Agora, as lutas que ele lutou na rua, que não eram oficiais, essas também me impressionaram muito. O cara era um guerreiro, treinava ele gostava de lutar, entendeu? Você nota que o cara gosta. O cara, tipo, tá ali em cima do ringue, pô, meu irmão, vou até a morte. Quentin Jackson's. Armbar, he's got it. He's got it good. He's got to put it in. Wow! Beautiful. Beautiful. Wow. He didn't tap. No, Beautiful. Beautiful. Wow. He didn't tap. No, he's in therapy on that. Andando na rua, eu e ele, quando a gente era criança, encontramos uma cigana. E a cigana olhou pra mim e falou: menino, você tem uma alma diferente. A tua vida vai chegar numa encruzilhada quando você tiver 43 anos. Dependendo da maneira que você levar a tua vida, vai ser um momento de decisão, se você vai continuar vivendo ou se você vai embora. Aí falou, mas ele não, ele vai embora aos 33. Você vai morrer aos 33. Ele riu, ainda brincou assim. Eu vou morrer quando eu estiver com 33 anos. Sempre me disse isso. Eu até lembro quando ele fez 33, eu liguei. Eu falei, tá vendo? Ela tava errada. Aí ele falou, vamos ver como é que termina esse ano. E ele faleceu aquele ano, né? Entendeu? A família Gracie, acostumada a vitórias, sentiu a dor da perda. Ele era um guerreiro da família, é um soldado da gente. A morte misteriosa de Ryan Gracie numa cela desta delegacia está sendo investigada. Pessoas próximas ao lutador tentam explicar como um atleta premiado se transformou num dependente de drogas que morreu na cadeia em circunstâncias ainda inexplicadas. Na sexta-feira, Ryan Gracie saiu do apartamento onde morava, no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, descalço, vestindo uma bermuda e com uma faca na mão. Daqui ele começaria uma trajetória de incidentes. Na rua, Ryan bateu no vidro de um carro, entrou no banco de trás e teria ameaçado o motorista com uma faca no pescoço. O motorista conseguiu fugir e o lutador assumiu o volante. Ryan tentou então roubar uma moto. O motoqueiro reagiu e o lutador logo foi cercado por um grupo de 30 motoboys. Ele foi agredido e dominado até ser preso pela polícia. Aquela história, tem que ser preso porque roubou. Não, ele não tinha por que roubar, ele estava com o carro na garagem, nada. Ele estava num surto psicótico, fugindo de algo imaginário. Essa síndrome do pânico dele era bem, assim, que marcava a gente ficava preocupado, sabe? Eu ficava muito preocupada. Então foi aonde a gente começou a perceber realmente que ele não conseguia mais esconder da gente. A noiva dele chamou o médico, que fez um teste e constatou. O rapaz tinha usado cocaína, crack e maconha. Amigos mais próximos sabiam que a agressividade de Ryan não era só resultado de uma personalidade forte. Ele também fazia uso de drogas. É claro que a gente sabia das drogas, ele não deixava nunca a gente perceber nada nele, de ver, né, de, enfim, usar nada na frente de ninguém. É o que as pessoas fazem, usam em festa, né? Mas ele falar ou a gente presenciar alguma coisa, nunca.
A irmã de Ryan Gracie fez graves acusações contra o médico que atendeu o lutador numa delegacia de São Paulo. Quando teve esse problema em São Paulo, a Andréia, ela entrou em contato com o Sabino para que ele desse uma declaração, porque ele já tinha atendido o Ryan mais de uma vez, nessa crise de surto de pânico dele, para dizer que ele não era um marginal, né? Que ele tinha problema. Foi para isso que ele foi chamado. Mas ele deu muito remédio. Além de dar injetável, ele deu pílula, e, enfim. Eu falei, o senhor está dando muita coisa. Você pode matar meu irmão. Aí ele falou, mas a gente tem que correr risco. Até uma aspirina pode matar. E já foi comprovado que o que matou meu irmão foram os remédios que ele deu. Eu considero pequena, porque o meu intuito não era sedá-lo por muitos dias, que ele estava sem comer. Eu queria apenas deixar ele sem grande ação. As medicações que o meu cliente ministrou naquele primeiro momento, todas elas, isso foi reconhecido em todos os processos, foram ministradas em doses homeopáticas, terapêuticas, e que não poderiam gerar qualquer tipo de consequência. O médico que acompanhava Gracie disse que usou um coquetel de remédios para acalmá-lo, aplicou um antialérgico para minimizar os efeitos de um tranquilizante. Ryan ainda ingeriu um anticonvulsivo e mais 2 comprimidos de outro tranquilizante. 1 hora depois, o lutador tomou mais um remédio para controlar a pressão, que estava alta. Esses medicamentos não poderiam jamais ter causado o óbito dele. Ele tinha um problema congênito no coração, ele tinha um problema de uso excessivo de substâncias proibidas, de drogas. Aí quando eu fui para a delegacia, que eu tive a notícia que ele tinha morrido, eu encontrei o doutor Sabino lá. Aí eu falei, foi você que matou meu irmão. É uma injustiça muito grande se querer atribuir a ele uma culpa que não é dele. O doutor Sabino foi absolvido em todos os graus, em todas as instâncias possíveis e imaginárias. O doutor Sabino chegou a dizer para o delegado de polícia que estava ali que ele não podia, diante do que ele estava vendo, ficar ali preso, que ele tinha que ser internado, porque o estado de ansiedade dele e o quadro clínico mereciam uma atenção muito maior e muito melhor. E realmente me sinto totalmente injustiçada, totalmente revoltada por ver que uma pessoa continua ainda com a clínica aberta. Meu tio foi assassinado. O sentimento hoje é de poder... Claro que existe esse sentimento de nós fomos injustiçados, porque não houve punição para o médico, mas a gente está aqui para mostrar, para falar o nome dele, da clínica dele, para que outras pessoas não sofram o que a gente sofreu. E esse médico que matou ele, ajudou muito a matar, eu tinha um projeto de fazer umas maldades com ele. Depois ele apareceu aí para uma amiga nossa, falou, fala com meu pai, se não fosse ele ia ser outro. Eu tinha uma data para ir embora. Manda deixar esse cara em paz. E eu deixei para lá. Crescer sem um pai foi muito difícil, né? Todos os presentes que eles faziam no Dia dos Pais, eu tinha que pegar e dar para minha avó. Eu lembro que eu saía da escola e via os pais abraçando os meus amigos. Aí eu vi os pais abraçando os amigos, então, pô, era difícil demais. Aí, tá vendo? Se eu falar pra você hoje que eu superei isso, é mentira, mas tô aprendendo a lidar com isso, mas não é fácil. Quando você ama, né, bicho? Machuca muito, né? Pancada muito forte, entendeu? Eu jamais esperava isso na minha vida, na verdade. A procedência pelas atitudes, entendeu? A consequência seria essa. Ou morte ou prisão, pô. Um dos dois. Também não desejava o mal dele também. Desde que não me desrespeitasse, mas também não morri também de dores por causa dele, não. Porra, acho que ele viveu muito. Eu nunca pensei que ele fosse viver tanto. Foi meio esquisito, né, cara? Saber que um cara, pô, da sua época, da sua idade, novo, um cara lutando. Desculpa a palavra, mas foi uma coisa muito escrota. Eu acertei o meu caminho, que eu tô aqui até agora, né?
Os 50. Entendeu? Mas só achar aquela cigana, eu dou uma rasteira nela. Rasteira uma cabeçada, te juro por Deus. O legado do Ryan é você ser um lutador por completo na questão de enfrentar os seus medos, né, ir pra luta mesmo com toda a raça. Ele tinha aquela raça de um Gracie mesmo, de estar ali e resolver os problemas dele. Era o que a família sempre foi, mas mais concentrada, mais emergente, mais da hora. A galera ou o amava ou o odiava. Então, com certeza, faz falta para os amigos, para o pessoal que treinava com ele, mas para a luta em si, não, nenhum legado. Legado não deixa nenhum legado, é só barbaridade, né, cara? Ah, sei lá, pra ele é lá, pra mim não deixa legado nenhum, acho que pra muita gente não deixa legado nenhum. Eu não conheço. Eu não conheço nenhum legado. Eu não conheço nada que o Ryan pode ter deixado de benefício pro esporte. Tanto trouxe coisa positiva, como mostrou para as pessoas que você precisa ter uma vida disciplinada para alcançar a projeção. Então, eu acho que o legado dele para o esporte é essa coisa de que você precisa treinar para se dar bem. E eu acho, cara, que o filho dele vai vir para arrebentar, porque é um garoto que está sendo educado para ser um campeão. E é o oposto do pai. Eles falam que o garoto é um amor de pessoa. Esse é o maior legado que ele pode ter deixado, que foi um filho que está perpetuando o nome dele aí agora, e o garoto vai levar isso à frente. Você vê no enterro dele quantas pessoas foram, né? As pessoas que hoje carregam o nome dele, o time dele é o Ryan Gracie Team. É um time que cada dia que passa cresce, as pessoas lutam apaixonadas, as pessoas estão ali com o coração. Eu acho que isso é o grande legado dele. Viu, Ryanzão? Quando tu tiver, malandro, estamos aí do teu lado. E obrigado por ter sido o que você foi, meu filho.